PVV, estamos recebendo a visita da doutora Ana Cláudia Roxo. Ana Cláudia vai falar sobre rinoplastia. É um tema muito interessante para homens e para mulheres. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora, quais são as indicações para a rinoplastia? Então, não existe uma indicação única para rinoplastia. Na verdade, eu sempre falo que a indicação é a queixa do paciente, né? Tem pacientes que têm a ponta nasal mais bulbosa, que tem giba nasal. Existem inúmeras indicações, né? Desde queixas estéticas até queixas funcionais. Então, não existe uma indicação específica. Primeiro é a queixa do paciente, o paciente está desconfortável e às vezes algumas queixas funcionais também, o paciente não respira bem. Isso tudo inclui a cirurgia, né, de rinoplastia. E tem alguma contraindicação? A contraindicação para você fazer uma rinoplastia é a mesma para qualquer cirurgia, né? O paciente não está apto, né, do ponto de vista de saúde para ser submetido a uma cirurgia. Fora isso, não tem nenhuma contraindicação. E qual é a queixa mais comum dos pacientes? Na verdade são inúmeras queixas. O que tem é que é um padrão, né? Normalmente o paciente que tem uma giba, né, o nariz com dorso um pouquinho mais alto, ele já chega com a queixa da giba e uma queixa funcional, eu não respiro bem. Então isso é muito comum. Os pacientes que têm giba, o nariz muito alto, adulto, né, que a gente chama, ele também tem queixa funcional. Aquele ossinho mais alto. Mas tem nariz de pele mais grossa, que a queixa aponta, né? A minha ponta é muito grossinha. Ou então o nariz de batata? Exatamente, é o nariz de batata, meu nariz é de batatinha. Mas não existe uma queixa específica, né? Existem as queixas em determinados tipos de paciente. A paciente que é mais caucasiana, a queixa normalmente é o nariz mais alto. A paciente de pele mais escura, normalmente a queixa é mais a ponta, que é mais grossinha, que quando ri a ponta cai, né? Esses pacientes normalmente não têm queixas funcionais. O brasileiro é muito diferente, então a gente tem diversos tipos de nariz e a gente vê isso no consultório, tem muitas queixas diferentes, né, para os diversos tipos de nariz. E existe uma idade mínima para fazer essa cirurgia ou máxima? Máxima não existe, né? Como o nariz é uma coisa que incomoda muito, né, e está no rosto, normalmente os pacientes que têm queixas no nariz, eles operam cedo. Mas a idade mínima que a gente pede, pelo menos de 15 a 16 anos, que aí os ossos da face já estão todos formados, as cartilagens, né? O nariz é um órgão que cresce a vida toda, nariz e orelha, mas ele já está todo consolidado, formado. Então, a partir dos 15, 16 anos já pode operar. Existe uma época adequada para fazer em relação à estação do ano? O paciente sempre pergunta isso. A gente tem, né? A gente é um país tropical, mas a gente tem um verão muito marcado. Eu aviso ao paciente que a melhor época para ele fazer a cirurgia é quando ele consegue um tempo para se dedicar à cirurgia, ou seja, um tempo de repouso. Eu tenho férias no verão. Não tem jeito, vai fazer no verão. É claro que no verão vai inchar um pouco mais. Mas de qualquer jeito a gente é um país tropical. Aqui a gente não tem um inverno que neva, a gente tem um inverno com sol. Então ele vai evitar sol da mesma maneira. Ele vai na rua, vai ter que passar protetor solar. O verão é um pouco mais chato. Mas se ele só tem essa época para operar e ele consegue se dedicar ao pós-operatório, fazer repouso, diminuir as atividades dele, então não existe uma época ideal. Existe a época que você pode se dedicar ao seu pós-operatório. Mas é claro que lembrando que o verão tudo enche mais, não tem jeito. É mais difícil. Que Que tipo de anestesia é utilizado? Então, eu uso anestesia geral. Eu prefiro anestesia geral por questão técnica, por detalhe técnico, que eu gosto de tamponar. A gente bota um tampão oral, né? Eu coloco um tampão, um dispositivo que impede o sangramento posterior, né, do nariz. Então, e como eu mexo na parte funcional, não faço só a parte estética como funcional, eu preciso que a anestesia seja geral. Mas existem também rinoplastias com anestesia local e sedação. Mas eu faço a técnica com anestesia geral, que eu acho mais segura, mais confortável para o paciente. E quanto tempo demora a cirurgia? Depende muito. Uma rinoplastia primária pode durar de 1h30, 1h45 até 3 horas, né? E depende da dificuldade do caso. Rinoplastias secundárias às vezes são mais longas, que as estruturas anatômicas estão todas destruídas, estão todas distorcidas e você precisa refazer todas as estruturas. Então, depende muito do caso do paciente. Existem rinoplastias muito rápidas e rinoplastias que demoram muito, 5 horas. E o paciente, ele tem essa dúvida e ele fica muito preocupado com isso, mas na verdade ele não precisa ficar preocupado com isso, porque para o paciente não faz diferença nenhuma, né? A gente precisa que fique bom. Eu falo para ele, olha, vai durar o tempo necessário para ficar bom, tem que sair resolvido o seu nariz. Então,
Se durar 2, se durar 3, ele está entubado, está anestesiado, muito seguro. A anestesia geral é uma anestesia muito segura, todo mundo tem muito medo, mas é muito seguro. Então, para o paciente não faz muita diferença. É o tempo necessário para ficar, né, do jeito que ele me solicitou, né? Então, depende muito, varia muito. E quanto tempo mais ou menos o paciente fica hospitalizado? Tem casos que eu dou alta no mesmo dia, opera de manhã, vai embora à noite. Na maioria das vezes, quando o paciente quer, o padrão é ficar 24 horas, operar de manhã e ir embora no dia seguinte, mas hoje em dia, né, tem tido uma mudança nesse padrão, os pacientes querem ir embora no mesmo dia, então eu dou alta no mesmo dia. Operou, se ele conseguiu, depois da cirurgia, né, à noite, caminhar sem dificuldade, tá bem, tá comendo, não tá enjoado, não tá com dor, ele pode ir embora para casa no mesmo dia, não tem problema nenhum. E o pós-operatório é doloroso? Então, não, todo mundo tem dúvida nisso, né? Porque fala assim, às vezes o paciente fala assim pra mim, vai fraturar? Porque eu só não quero que frature. Mas na verdade, mesmo com fratura, o pós-operatório não é doloroso. Eu costumo dizer que o pós-operatório é desconfortável por ser no rosto, né? Ele não, né? O rosto, na verdade, é a moldura da gente, né? Então, é uma cirurgia que é no rosto, mas não é um pós-operatório dolorido, não. Os primeiros 2, 3 dias é um pouco mais desconfortável pelo edema, né? Pelo inchaço. Mas dor, não é um pós-operatório dolorido, não é. E existe algo que pode afetar o resultado? Sim, existem inúmeras coisas. Na verdade, eu converso com o paciente que a cirurgia, assim, é um combinado entre eu e o paciente, né? A gente agora vai ter um casamento, né? Eu faço a cirurgia e o paciente faz o pós-operatório. É claro que o resultado depende muito da cirurgia. Mas o pós-operatório ele vai variar, não é que altera o resultado. Claro que algumas coisas alteram o resultado. Se o paciente que está com uma fratura nasal bater com o nariz, tiver, né, algum trauma no nariz, aquela fratura pode mobilizar, ele tem que evitar grandes multidões para não mobilizar, né? Isso pode afetar realmente o resultado. Mas existem situações que alteram o tempo de pós-operatório. Por exemplo, quando está muito quente, o nariz pode ficar um pouco mais inchado. Quando está mais frio, o edema, né, o inchaço, ele é um pouco menor. Então, existem variações no pós-operatório. No resultado, não. Só se ele tiver um trauma nasal, bateu, caiu. Senão, não. É só a qualidade do pós-operatório. Vai ficar muito inchado mais tempo, menos tempo. A pele mais grossa fica inchada mais tempo. Tem que tomar certos cuidados também com o sol. É claro, O paciente que opera, na verdade, eu falo para o paciente, eu peço para ele assim, a primeira semana é crucial. É a semana que ele tem que ter mais observação. Nada de sol, tentar fazer um pouco mais de repouso. Ele não precisa ficar em casa parado. Mas ele tem que tentar fazer um pouco mais de repouso, porque ele está em pós-operatório imediato, e tudo que ele faça de esforço vai aumentar o edema, aumenta a vascularização no rosto, pode sangrar. Então, a primeira semana eu peço cautela. Depois da primeira semana, que ele já tira os curativos maiores, ele fica só com um esparadrapinho, né, da cor da pele dele, é mais tranquilo. Agora, enquanto estiver roxo, não pode pegar sol, porque mancha, né? Então, alguns cuidados realmente tem que ter, né? E a pessoa que usa óculos? Tudo marca, né? Tudo no pós-operatório imediato marca, porque o nariz ele é pele, ele é osso, ele é cartilagem, ele tem muitas estruturas no mesmo órgão. E a pele, se você colocar alguma coisa por cima, ela pode ficar marcada. Então, eu oriento o paciente que usa óculos que fique pelo menos 1 mês sem usar óculos. Até para não marcar, porque pode ser que não aconteça nada. Quando a gente não mexe no dorso muito alto, nada vai acontecer. Mas ele vai ficar um período mais marcado, porque está com edema, então vai ficar inchado, bota o óculos em cima, então eu peço para evitar óculos pelo menos 1 mês. É bom, mas outras atividades normais pode ser após 1 mês? Então, atividade física, eu falo com o paciente que afastamento das atividades laborativas, trabalho, 1 semana. Depois ele pode voltar ao trabalho normal, se ele não se incomodar de ficar com um curativinho bem discreto no nariz, mas atividades físicas que envolvam esforço eu peço 1 mês. Justamente por isso, porque faz esforço, tem mais chance de ficar mais roxo, aumentar o roxo, né, pelo aumento da vascularização no rosto. O pós-operatório dele pode ser um pouco mais prolongado por conta disso, então 1 mês sem fazer esforço.